Vasco perde mais uma e se aproxima do Z4. Time extremamente previsível abusa dos cruzamentos. Barbieri é xingado pela torcida que perde a paciência. Eu sou o Felipe Arruda, esse é o canal Brazucas da Bola. Já dá aquela moral, curta, compartilha, se inscreva no canal e sem enrolação, bora pro campo. Vasco perde mais uma e se aproxima do Z4. Meus amigos, o Vasco começou o jogo relativamente bem ontem, naquele abafo, né? Nada de outro mundo, mas começou melhor que o Santos. Até que na primeira estocada do Santos, fez o gol, aí esquece, filho. O Vasco ficou nervoso, começou a se desesperar, bateu aquela ansiedade no time do Vasco. No segundo tempo, Barbieri tirou o Galarza, entrou o Alex Teixeira, Santos abdicou de jogar, Vasco continuou naquele abafo, só cruzando bola na área, porque não consegue construir, não consegue criar, parou no João Paulo, mas o Vasco não foi só no cruzamento, não teve grandes chances criadas, e só teve a melhor chance do Vasco, uma cabeçada do Pedro Raul. O Vasco só criou uma grande chance na partida de ontem. Uma coisa que chama atenção nesse time do Vasco, que é um negócio meio que assustador, né? O Vasco é um time extremamente previsível, mas é muita coisa previsível. Ele abusa dos cruzamentos. O Vasco ele é o time que é o quinto time com mais cruzamentos nessa Série A. Ele perde para o Palmeiras, que faz bastante cruzamento, mas faz cruzamento com jogada, né? O Palmeiras tem uma excelente batida na bola. O Rafael Veiga, por exemplo, né? Cruza bastante pro Rony. Quem ganha do Vasco é o Cuiabá, é um outro time que ganha do Vasco. Curitiba não. Palmeiras, Cuiabá e tem mais outros dois times que eu não vou lembrar agora. O Vasco é o quinto, que tem mais cruzamentos, usa mais esse recurso na partida, né? E uma outra situação que acontece no time do Vasco é que o Vasco só tem um volante confiável, que é o Jair. E o Barbieri continua insistindo com 3 volantes. Sempre. Todas as partidas do Vasco desse brasileiro da Série A, ou quase todas, só teve uma aqui contra o Bahia, que jogou o Marlon Freitas. O Marlon Freitas, Marlon Gomes. Jogou o rapaz, o Marlon. Eu não tô me recordando sobre o nome dele. Jogou ali, mas as outras partidas sempre joga Rodrigo, Jair. O Jair é o único que é confiável. Aí troca Rodrigo, joga Galarza. Vai sempre trocando ali. E o Vasco fica muito previsível. Ele espeta o Alex Teixeira. O Alex Teixeira já não tem mais esse vigor. O Alex Teixeira não aguenta jogar e normalmente joga Alex Teixeira de um lado, Gabriel Peck de outro e Pedro Raul. E 3 volantes ali. Isso faz que o time do Vasco... E esses volantes não são confiáveis. O Vasco fica extremamente previsível. O Alex Teixeira, que já não tem mais esse vigor, praticamente sacrificado. E não tem criação de jogada. Pedro Raul fica isolado. Ele pode fazer o seguinte, o Barbieri, né? Parar de insistir com 3 volantes para dar uma mudada, tentar algo diferente. Joga com o Jair, traz o Alex Teixeira pro meio e pode jogar, por exemplo, tentar jogar Gabriel Peck, o Alex Teixeira e o Figueiredo, por exemplo. Ou aquele outro rapaz que entra também, um habilidoso, um meia, que entra, que a maior contratação do Vasco, eu esqueci o nome dele agora. Pode botar ele também, junto com o Peck, para tentar trazer algo diferente, algo criativo. Porque essa previsibilidade com 3 volantes não tá dando certo. E esse time do Vasco, um dos piores times de ver jogando é o Vasco. América Mineiro, Curitiba, Vasco e Corinthians. Esses times é muito difícil ver os jogos desses times porque não apresenta praticamente nada construtivo. Esses times aí, até o Goiás, que tá mal, ganhou ontem do Botafogo, apresenta mais coisas, é mais interessante ver o jogo do que desses times que eu citei. E ainda ontem, após a partida, Barbieri foi xingado pela torcida que perdeu a paciência ontem. E aspas para o que disse o Barbieri após o jogo. Não vai me tirar o sono, os xingamentos. Esse grito, entendo, é um sentimento de frustração. O torcedor precisa estar ciente que compartilhamos do mesmo sentimento. O torcedor responde de outra forma. Eu fico preocupado com essa trecho da entrevista porque ele não vai perder o sono. Se eu fosse o Barbieri, conhecendo o São Januário, conhecendo a torcida do Vasco, eu perderia o sono sim. Porque é uma torcida que ela já vem de anos de sofrimento, o time do Vasco. O torcedor do Vasco vem de anos sofrendo. Não perder o sono diante das coisas que vem apresentando, o futebol que vem apresentando, eu ficaria no mínimo, assim, chateado. Eu não conseguiria dormir se estivesse na situação dele querendo buscar essa melhora. Eu perderia o sono. E uma outra situação é que o Barbieri tem a semana inteira de treinamento.
O Vasco não disputa nenhuma outra competição, tá fora da Copa do Brasil, não tem nenhuma competição nesse ano, só o brasileiro nesse momento. E o Barbieri não traz nada de novidade. Você vê o jogo do Vasco, você fica esperando o jogo do Vasco, não sai nada de novo. É a mesma coisa. Uma outra situação também, que algumas pessoas vêm conversando comigo, Felipe, o elenco do Vasco é muito limitado, o elenco do Vasco não é bom, o elenco do Vasco é ruim. Eu falo assim, tá, o elenco do Vasco, eu concordo que ele é limitado. Tudo bem. Só que, olha o seguinte, eu puxei uma informação aqui no site Transfer Market, olhando o valor de mercado dos elencos do Brasileirão da Série A. O valor de mercado do elenco do Vasco, ele ganha do Cuiabá, do Goiás, do América Mineiro, do Cruzeiro, do Fortaleza, do Curitiba, do Grêmio, Bahia, Internacional, Botafogo e Fluminense. O elenco do Vasco é mais valioso do que esses elencos que eu citei. Ele só perde para Santos, Bragantino, São Paulo, Atlético Paranaense, Corinthians, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. O valor de mercado do elenco do Vasco é maior do que a maioria dos outros elencos. Então tem alguma coisa errada aí, porque o valor do elenco ganha da maioria, só que o elenco é limitado, então tem jogadores supervalorizados ou superestimados no elenco. Então é algo que tem que ser avaliado pela direção, vide Abel Braga, né, que falou que a torcida do Vasco não ia mais sofrer, e estão sofrendo, e perdeu a paciência com o Barbieri, com razão. Eu não sou vascaíno e eu não sei como é que a torcida do Vasco consegue aturar o Barbieri toda semana, apresentando a mesma coisa, e sempre com uma justificativa nas entrevistas. Aí ontem falou que é um paciente na UTI, que como paciente da UTI não vai sair correndo da UTI. Só que o elenco do Vasco não é aquele elenco que não subiu para a Série A. É o elenco da Série B que subiu para a Série A e se reforçou. E o elenco do Vasco não é para estar jogando dessa forma. É limitado, mas não apresenta nada. Então, Barbieri tem que abrir o olho dele e parar de dar desculpa e começar a apresentar algo melhor. Mesmo que perca, mas algo, que você veja, hoje nós perdemos, mas realmente nós produzimos. Aí ele falou ontem que foi infinitamente melhor que o Santos. O Santos abriu mão de jogar no segundo tempo. Não foi porque o Vasco pressionou e não conseguiu deixar o time do Santos jogando, não foi nada disso. O Santos abriu mão da bola e deixou a bola com o Vasco, já sabendo que o Vasco não consegue criar chance. Não precisava atacar o Santos. Já conhece o Vasco? Ninguém precisa atacar. Se um time tiver 1-0 contra o Vasco, não precisa atacar. Porque o Vasco não consegue propor o jogo. Então, Barbieri tem que abrir o olho. E vamos ver até quando ele vai seguir no comando do Vasco, porque se não começar a apresentar algo melhor, eu tenho certeza, e vai vir jogos difíceis agora. Se não começar a apresentar algo melhor, o Vasco vai jogar fora, vai pegar Flamengo também. Então, assim, se não apresentar algo melhor, tem grande chance de ele cair. Eu agradeço demais pela moral, rapaziada. Curta, compartilha, se inscreva. Partiu e valeu!